E aí, aquarianos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tarô Musical, esse canal que traz, além de uma leitura de tarô, também uma música que vai acompanhar vocês durante o tempo que a energia dessa leitura estiver presente na vida de vocês. Eu sou a Ira, muito prazer. Eu sou musicoterapeuta, sou taróloga, sou cantora, compositora também. E vez ou outra eu trago uma música minha aqui nessas leituras, quando elas combinam com a leitura que veio, né? E quando essa música também é canalizada. E assim, eu espero que vocês fiquem aqui até o final, porque é quando eu canalizo a música e é uma parte muito importante da leitura. E fiquem aqui até o final. Se possível, já começa a seguir esse canal. Já se inscreve no canal, melhor dizendo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente se conectar mais rápido. O que mais? Curte o vídeo, comenta alguma coisa, ajuda a engajar e levar esse vídeo mais longe, que outras pessoas cheguem. Se der, compartilha com alguém de aquário também que possa querer chegar nessa mensagem. Que mais? Ah, sim, uma leitura intuitiva de energia geral. Pode ser que nem tudo que vem aqui hoje combine com o seu momento, tá tudo certo. Eu aconselho vocês a irem nos outros vídeos do canal de outros signos que fazem parte do mapa astral de vocês e de repente lá vocês encontram alguma mensagem que faz sentido, que faz mais sentido. De toda forma, se vocês quiserem uma mensagem mais particular, digamos assim, mais voltada para a energia pessoal de vocês, tem abaixo na descrição desse vídeo também o meu contato. Vocês podem entrar em contato, falar comigo, que a gente consegue marcar uma leitura específica para vocês, beleza? Vamos começar. Hoje eu tô tirando a energia da semana. Se você não viu os vídeos da semana passada, onde eu fiz a leitura do mês de maio, do signo de vocês, eu aconselho vocês a irem lá. Eu vou tentar deixar um card aqui também para ficar mais fácil vocês acessarem essa leitura do mês de maio, que fala de uma forma mais geral sobre o mês. E agora a gente vai ver a energia dessa semana e a gente assim vai se ajudando a passar por esses tempos, esses dias que se seguem aí, de uma maneira mais leve, tá certo? Vamos começar. Por favor, Tarô, qual que é a energia geral que vai predominar nos próximos dias para o signo de Aquário? Qual é a energia que vai predominar na vida dos aquarianos nos próximos dias? Qual é a energia que vai predominar na vida dos aquarianos esses próximos dias do mês de maio? Ou de quando vocês chegarem aqui, que é uma mensagem temporal, a hora que vocês conectar é a hora certa, beleza? Vamos ver. A energia da semana de vocês, a força. Gente, a força é uma energia que fala muito sobre autocontrole, sabe? É uma energia que fala sobre você exercer o seu poder, sim, a sua força, como o próprio nome diz, mas de uma maneira muito delicada, muito sutil. É quando você tem o controle, entre aspas, de uma situação, sem precisar fazer muito por isso, sabe? Assim, a situação em si está dentro do seu domínio, sabe? Sabe aquela mãe que exerce um poder forte sobre os seus filhos, assim, no sentido, os filhos respeitam ela, são obedientes a ela, naturalmente, sem que ela precise fazer muita coisa, sem que ela precise se desgastar, gritar, exercer a força, assim, de uma maneira muito externa, entende? Assim, como ela não precisa expressar tanto essa força, ela naturalmente já impõe respeito de uma maneira delicada, sutil, certo? É uma carta que também pode falar um pouco sobre essa coisa da necessidade de você se controlar um pouco os seus instintos, certo? Bem como também pode falar sobre a necessidade de você colocar esses seus instintos para fora, entende? Agir de uma maneira mais instintiva pode ser também. Então, a energia que vai estar predominando na semana de vocês, aquarianos, é essa energia da força, certo? Que tanto pode falar sobre você ser bastante instintivo, colocar as suas, digamos, sabe quando a gente age baseado no instinto mesmo, não tem muito o que dizer. Mas também fala sobre se domar num contraponto, assim, sobre você controlar um pouco isso, sabe? A gente vai entender um pouco melhor conforme a gente for tirando as outras cartas da leitura. No caso, eu vou perguntar aqui para o baralho de Maria Quitéria quais são, ou qual é, né, o desafio, o principal desafio de vocês nessa semana e a gente vai compreender melhor qual interpretação da força vocês vão precisar, qual interpretação da força vai estar mais presente na semana de vocês, certo? Mas de forma geral, fala sobre essa necessidade de controlar um pouco, de se domar um pouco, sabe? De domar os instintos mais, digamos, animalescos, assim, sabe? Tipo, domar um pouco, assim mesmo. Vamos entender melhor.
Qual é o principal desafio, por favor? Qual é o principal desafio dos aquarianos nessa semana, esses próximos dias? Qual o principal desafio dos aquarianos nesses próximos dias, por favor? Vamos ver. Uma calça de homem. Refere-se a um homem que esteja presente na energia de vocês, certo? E a gente precisa de mais cartas para entender o que vai acontecer vindo desse homem, né? Esse homem ou essa pessoa de energia masculina, essa pessoa que tem uma energia de poder, sabe? Alguma situação, sabe aquela um chefe, uma chefa que tem uma energia de poder mesmo, uma pessoa que tem um certo controle, assim, tipo, alguém a quem você tenha que obedecer, se pá, sabe, assim, para uma situação de trabalho. Ou pode ser também uma pessoa com quem você se relaciona, um namorado, um marido, um amigo. Ou posso também estar falando de uma pessoa do sexo feminino, mas com energia, assim, mais masculina, sabe? Isso é indiferente, a questão de gênero aqui é mais sobre energia. Por favor, mais uma carta para entender melhor esse desafio. O desafio dos aquarianos essa semana. Por favor. Perfil de um homem. Dica. É. Provavelmente eu tô falando para um grupo de pessoas que se relaciona mesmo com um homem. Porque, assim, são duas cartas extremamente masculinas, certo? São duas cartas de energia muito masculina. Eu vou pedir só mais uma carta aqui para complementar. Uma carta veio para reforçar a outra, né? Perfil de um homem para dizer assim, sim, se trata de um homem. E o perfil de um homem, que é essa segunda carta que caiu, ela fala assim sobre uma pessoa com quem você se relaciona mesmo. Esposo, noivo, namorado, amante. Posso estar falando também com pessoas que estão vivendo um relacionamento com uma pessoa que de repente é casada, ou você mesmo, ou você mesma é casada e tá vivendo um terceiro relacionamento, um segundo relacionamento, né, com uma terceira pessoa. Você vai ter que aplicar isso ao seu contexto, tá? Por favor, mais uma carta para entender esse desafio do aquariano. Qual é o desafio do aquariano para essa semana, nos próximos dias? O vaso de flores. É uma carta que fala sobre. É uma situação que tende a melhorar, beleza? Eu queria entender melhor que situação é essa, se for possível, Tarô. Me diz claramente do que se trata essa situação, tá? Mais uma carta, por favor, para entender qual contexto, essa dificuldade, esse desafio que o aquariano vai estar vivendo essa semana ou esses próximos dias. O punhal. É uma carta que fala sobre espiritualidade, certo? Espíritos intermediários que trabalham para a dimensão em que vivemos, ou seja, os Exus, as pombagiras, certo? É o que a galera chama de os que abrem os caminhos, né? O povo que trabalha nos caminhos, assim, povos do caminho. São os espíritos que tratam de materializar as coisas que a gente precisa na vida terrena mesmo, sabe? Na vida prática. Então, assim, veja bem, não ficou muito claro que desafio é esse, mas claramente aqui fica muito pela sequência, inclusive, né? Uma calça de homem que se refere a um homem, né? Com o qual você se relaciona. Ah, eu pedi mais uma carta, veio o perfil de um homem que indica uma pessoa, um homem com o qual você se relaciona amorosamente, né? Assim, pode ser um noivo, um esposo, um namorado. Aí veio na sequência o vaso de flores, que é uma carta que diz assim: seja lá o que for que você for viver, que você está vivendo, qual foi esse desafio, ele tende a melhorar, certo? Ele tende a se ajustar, a ficar de boa. Sabe assim, não quer dizer que vai se resolver, mas tipo, tende a melhorar essa situação. O punhal fala sobre essa espiritualidade que trabalha mais no plano material, essa espiritualidade dos caminhos, certo? Os Exus e Pombagiras. Então, o que me diz aqui é o seguinte: sim, vocês vão viver um desafio, provavelmente dentro do relacionamento de vocês, tá certo? Um desafio dentro do relacionamento de vocês que não é para vocês se preocuparem tanto. Por quê? Porque existe uma espiritualidade
uma guiança sua muito próxima a você. Posso estar falando com pessoas que têm uma relação muito próxima mesmo, que de repente cultua os seus Exus e pombagiras e tal. E que essa galera tá tratando de melhorar essa situação para você, seja lá como for, sabe? Pode ser que eles estejam de repente trazendo é, a revelação de uma situação que talvez estivesse meio, meio encoberta, digamos assim, sabe? Não revelada. Alguma situação que talvez mexa bastante com vocês. Vai ser uma situação desafiadora, porque tá no campo dos desafios que vocês vão vivenciar, certo? Os desafios que vocês vão vivenciar essa semana, nesses próximos dias, têm relação com essa pessoa com quem vocês vivem, tá certo? Um relacionamento amoroso, muito provavelmente. Porém, é uma situação que ela está sendo conduzida pela sua espiritualidade, certo? E que ela tende a melhorar, ou seja, não se preocupa tanto. Por isso que tem essa energia da força aqui, sabe? Porque talvez vocês queiram agir diante dessa situação com uma certa impulsividade, sabe? Com uma certa. Pô, pode ser que seja uma situação que traga uma revolta, uma raiva, sabe? Uma dor profunda, alguma coisa assim que seja difícil e que você tenha a tendência a agir assim de uma maneira mais. Deixa eu ajustar melhor essa câmera aqui. Talvez faça com que instintiva mesmo, sabe? Assim, tipo, ação e reação, vocês estão sofrendo uma decepção, uma revelação de alguma coisa que estava encoberta, e isso causa em vocês um desconforto tão grande assim que faça vocês quererem agir no impulso. Só que a energia da força, como uma energia regente na semana, diz para você de repente controlar um pouco mais isso daí, porque talvez a tendência sua nessa semana seja querer agir mesmo nesse impulso, sabe? Tipo, não pensar muito e agir pela dor, sabe? Pelo espanto, pela surpresa, sabe? E talvez a gente vai entender melhor quando eu pedir um conselho. Talvez a recomendação mesmo, o conselho para vocês seja controlar um pouco esse impulso, certo? Porque essa situação tende a melhorar e vocês estão sendo ajudados pela guiança de rua de vocês, sabe? Exu, Pombagira. Eu vou pedir agora um conselho para essa situação, porque aí a gente consegue entender de forma mais geral e melhor o que seria o recomendado, sabe? Por favor, Tarô, um conselho para o signo de Aquário, para o que eles devem, como eles devem agir nesses próximos dias, por favor. Ah, se eu não falei, gente, talvez eu tenha falado no início do vídeo, mas eu fiz a leitura do mês de maio, certo? Está no canal. Todos os signos, mês de maio. Eu vou tentar deixar o card aqui. Se eu não conseguir, é só vocês irem lá nos vídeos. E os últimos vídeos postados na semana passada são da leitura geral do mês de maio, tá, gente? Aproveita já, se não curtiu ainda o vídeo, já deixa um like aí, vai. Ajuda a engajar, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Por favor, Tarô, qual que é o conselho para o signo de Aquário diante dessa situação que eles vão ou estão vivendo esses primeiros dias de maio? Por favor, energia de conselho. O mundo. Então, o mundo é uma carta que fala sobre encerramento, certo? Tipo, sobre finalizações de ciclos. Olha, eu posso estar entendendo errado, mas só um instante, que eu vou precisar entender um pouco melhor o que essa carta nessa posição aqui de conselho está querendo realmente dizer. Só um instante. Olha, o mundo também é uma carta que fala sobre um fim, uma conclusão positiva, sabe?
Não é exatamente um fim, como uma torre, um negocinho abrupto. É como se, tipo assim, algo que está presente na vida de vocês já cumpriu a missão na vida de vocês. Vocês sabem muito bem o que isso quer dizer. Eu não vou ficar aqui falando que, ai, de repente seu relacionamento já deu o que tinha de dar e agora vai, sabe? Você precisa fechar esse ciclo. Você sabe o que você tem que fazer diante das coisas da sua vida. E essa leitura é apenas uma leitura que pode te servir de orientação, né, de sugestão, assim, sobre o que fazer. Mas sim, eu não posso negar. Como um conselho, o mundo diz assim: algo precisa se renovar na sua vida, sabe? Algo precisa se finalizar para que algo novo venha. Tipo, o mundo não é uma carta de conclusão que diz assim, acabou, já era. Não, tipo assim, é o fim e o início, sabe? É uma carta que é um marco temporal, assim, digamos, entre o fim de uma história e o início de uma outra. Então, tipo assim, é um momento, é uma semana que talvez peça de você essa compreensão sobre determinada coisa que é um desafio na sua vida, que está sendo guiado pela sua espiritualidade, necessita de um olhar assim bem compreensivo da sua parte para entender se essa situação aqui já não deu, sabe? Já sabe assim, tipo, sabe aquela situação que acontece, que às vezes já até aconteceu de outras vezes também, esse desafio, essa mesma situação se mostrou na sua vida. E tudo bem você ter permanecido nessa situação, porque às vezes a gente tem que vivenciar mesmo uma coisa mais repetida para entender, para acessar o nível de conhecimento, de compreensão da coisa. Mas parece que já deu, que daqui dessa situação você já não tem mais o que tirar. Então é hora de você encerrar esse ciclo, sabe? É que nem tipo assim, quando você tá numa escola e você tá concluindo um ensino, pode ser ensino médio, mas também pode ser faculdade. Você passou 4 anos naquele curso ali da faculdade, você extraiu tudo que você tinha para aprender ali, você já aprendeu. Aquilo vai precisar finalizar, porque agora você precisa ir para campo, sabe? Você precisa colocar essa nova versão sua no mundo, porque você já aprendeu muita coisa, você já não é mais a mesma pessoa que quando você entrou, sabe? Então, é provável que essa leitura seja bem específica para um grupo de pessoas que, ao que tudo indica aqui, gente, pode ser que não seja exatamente isso, mas ao que tudo indica, se trata de uma questão de relacionamento, certo? Então, de repente, se você já está vivendo uma situação de um relacionamento que já se mostrou para você várias vezes como algo que não tem mais, assim, sabe? Tipo, que não combina exatamente com o que você quer, sabe? Eu posso nem estar falando de traição, eu posso estar falando de comportamentos mesmo que essa pessoa tenha com relação à relação de vocês, ou até mesmo ela com ela mesma, sabe? Assim, o que ela faz da vida dela e que você de repente não aprova. E provavelmente essa semana vocês vão viver algo que já meio que vocês já viram também, sabe? Não é como se fosse uma novidade incrível, algo, uma surpresa, porque aqui não tem nenhuma carta que fale sobre uma surpresa, sabe? Uma novidade, uma coisa assim que vai se revelar. Pode ser só mais do mesmo que vai acontecer, mas que a espiritualidade de vocês estão trazendo esse novo, essa nova, essa, sei lá, esse momento um pouco desafiador de novo, como forma de vocês enxergarem que esse ciclo já deu e que vocês precisam encerrar essa situação no amor, sabe? Tipo, numa compreensão. Então, assim, não adianta você espernear muito, gritar muito, brigar com essa pessoa mais uma vez, porque de repente é uma relação que já está desgastada, inclusive por conta de recorrências de coisas que não são legais e você, às vezes, no impulso, age colocando muito para fora, expondo muito, sabe? Tipo, talvez nessa semana alguma situação queira algo novo de você, sabe? Assim, queira um comportamento mais comedido. Tipo assim, você não vai mais explanar, você não vai mais espernear e gritar e exercer sua força através da fala, nem do, sabe? Você simplesmente vai encerrar essa história de uma maneira muito consciente, porque você tem plena consciência que esse ciclo aqui na sua vida já deu, certo? Então é isso, gente. Eu vou pedir agora uma mensagem do oráculo Eu Vejo Você, como uma mensagem final para ou para trazer um complemento a essa mensagem, ou mesmo uma mensagem extra aqui que seja algo novo que também deva ser contemplado nessa leitura, tá bom? Por favor, oráculo, uma mensagem final para
Para as pessoas de Aquário presentes aqui, por favor, uma mensagem final para os aquarianos. Aquário? É isso. É, deu um branco aqui. Por favor, aquarianos, mensagem final para os aquarianos. Uma mensagem final. Lá no fundo, você sabe bem o que quer. Faz tempo que vem flertando com algo ou alguém, mas os padrões de relações passadas o impedem de avançar. Entenda, desafios teremos, mas não é por isso que vamos deixar de viver o que nos puxa como imã. Se você não tentar, nunca vai saber. É isso, gente. É hora de você romper com todas essas correntes assim de outras experiências vividas, de coisas que vocês viveram inclusive nesse relacionamento, e entender que isso já não pertence mais à vida de vocês e encerrar esse ciclo, porque vocês precisam viver algo novo, algo diferente do que vocês têm vivido nesses últimos tempos, tá certo? Eu não tenho mais o que dizer, eu agora só peço um tempinho para canalizar a música de vocês e eu volto já já. E a música da leitura de vocês é Tente Outra Vez, do Raul Seixas, é uma música que veio aqui. Eu nem parei muito para analisar a letra, mas eu tenho quase certeza que tem tudo a ver com a letra com o momento de vocês, com a leitura de vocês. E é isso, eu vou já já parar para escutar, mas certamente tem uma mensagem que se conecta bastante com essa leitura. Eu espero que vocês se conectem com a música, também com essa leitura, entendam que vocês estão no momento de viver algo novo, certo? E bem melhor, e se joguem nisso, certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da leitura, se conectado com a minha energia também. Se sim, eu já peço que vocês curtam esse vídeo, que sigam, se inscrevam no canal e ativem o sininho para a gente se conectar mais rápido no próximo. Se quem quiser fazer uma leitura específica na sua energia, tem o meu contato aqui embaixo na descrição e eu fico no aguardo de vocês. E muito obrigada por terem chegado até aqui e até a próxima. Valeu!